Os dias são difíceis. A confiança nas instituições está em declínio. As vozes da rebeldia, que algumas vezes são pronunciadas disfarçadas de justiça, soam mais sedutoras que o apelo à obediência. É neste cenário de tensão social e espiritual que a 12ª regra de fé se ergue como um lembrete claro, sóbrio e sagrado de que os discípulos de Cristo não são chamados apenas para edificar o reino de Deus, mas também para se conduzirem como cidadãos exemplares no reino dos homens, respeitando as leis, honrando as autoridades e promovendo a paz. É mais que um mero detalhe doutrinário. A 12ª regra de fé é parte essencial do alicerce ético e espiritual que sustenta o comportamento cristão no convívio social. Ela nos recorda que a fé restaurada não nos isola da sociedade. Pelo contrário, nos insere nela, dando mais senso de responsabilidade moral. Ela é a luz da compreensão quando afirmamos: cremos na submissão a reis, presidentes, governantes e magistrados, na obediência, honra e manutenção da lei. Igual às regras de fé anteriores que nós estudamos, essa regra de fé não surgiu do nada, tá? E nem foi feita por causa de interesses políticos obscuros da época de Joseph Smith. Na verdade, ela tem bases fortes tanto no que a Bíblia ensina quanto nas revelações modernas. É como um quebra-cabeça que junta vários pedaços da doutrina e da forma de viver cristão. O que essa regra de fé específica, nos ensina sobre submissão não deve ser confundido com aceitar tudo cegamente ou ser escravo de alguém. Pelo contrário, ela fala de uma submissão em que nós escolhemos, de forma consciente e tomada por vontade própria. Ela é consequência da nossa fé e do nosso entendimento de que toda autoridade verdadeira vem de Deus. O apóstolo Paulo já dizia algo parecido quando ele afirmou: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade senão de Deus, e as autoridades que há são ordenadas por Deus. Por isso, quando nos sujeitamos às autoridades de maneira justa e íntegra, não estamos apenas obedecendo às normas civis. Estamos, em última instância, reconhecendo e honrando a ordem divina estabelecida pelo próprio Senhor. A submissão cristã, meu irmão, não é apenas uma atitude cívica, é, acima de tudo, uma forma de adoração indireta a Deus. Quando reconhecemos que a ordem, a justiça e a estrutura civil podem refletir os princípios da ordem celestial, estamos demonstrando reverência ao Criador que estabeleceu leis para reger tanto os céus quanto a terra. E é nesse contexto que a obediência às leis civis vai muito além do cumprimento de um dever social ou legalista. Trata-se de um mandamento espiritual que reflete nossa disposição de viver de maneira justa e ordenada. O próprio Senhor, em revelação moderna, confirmou esse princípio ao declarar: eis que é minha vontade que os que forem designados para administrar as leis de minha igreja
tratem com equidade, justiça e misericórdia, e que obedeçam às leis do país que os governa. Ou seja, o Senhor não apenas aprova a obediência à lei civil, como a estabelece como um padrão de conduta para os santos, deixando claro que a fé e cidadania são expressões complementares de retidão. Essa doutrina, ela é clara. Quando obedecemos às leis dos homens, desde que elas não entrem em conflitos com os mandamentos divinos, também estamos obedecendo à lei de Deus. A fidelidade à ordem civil nesse contexto se torna uma expressão da nossa fidelidade ao Senhor. No entanto, a obediência exterior não é suficiente. O verdadeiro discípulo demonstra também respeito interior e sincero por aqueles que exercem a autoridade, mesmo quando essas autoridades não são simpáticas ou populares. Eu sei que isso é difícil, tá? E esse respeito é mais do que um gesto político. É um reflexo da maturidade espiritual de quem compreende que a honra prestada aos homens pode ser, em última instância, uma expressão de honra ao próprio Deus. O apóstolo Pedro ensinou esse princípio de forma bem direta aos santos. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o rei. Aqui, Pedro não está propondo uma honra seletiva baseada em afinidades políticas ou pessoais. Ele está estabelecendo um padrão cristão. Respeito universal, amor fraternal, reverência ao Senhor e honra legítima à autoridade. Essa postura revela o caráter moldado pelo Evangelho e disposto a viver em paz com todos, conforme a vontade de Deus. Em outras palavras, não é necessário concordar com todas as decisões ou ideologias de um governante para honrá-lo, pois essa honra não se baseia na popularidade política do momento, mas em nossa consciência espiritual e nos convênios que fizemos com Deus. Honramos as autoridades porque compreendemos que a ordem social é um meio pelo qual o Senhor promove a paz e a justiça entre seus filhos. E essa consciência elevada se manifesta também em nossa atitude ativa diante das leis e da sociedade. O termo manutenção da lei vai além de uma obediência passiva ou meramente legalista. Ele nos convida a sermos agentes do bem, defensores da justiça e promotores da integridade social. Não basta apenas não infringir a lei. Espera-se que preservemos como um bem coletivo. Essa compreensão está perfeitamente alinhada com a revelação moderna, onde o Senhor declara: cremos que todos os homens têm a responsabilidade de suster e apoiar o governo do lugar em que residem, desde que protegidos em seus direitos inerentes e inalienáveis pelas leis de tal governo, e que o motim e a rebelião são inadequados a todo cidadão assim protegido e devem ser punidos convenientemente, e que todos os governos têm o direito de estabelecer as leis que, a seu ver, sejam mais adequadas para assegurar os interesses públicos. Ao mesmo tempo, contudo, mantendo sagrada a liberdade de consciência.
A lei, nesse sentido, ela é vista como uma salvaguarda da liberdade e do bem comum. E nós, como santos dos últimos dias, somos chamados não apenas a respeitá-la, mas também defendê-la quando ameaçada e a melhorá-la quando necessário, mas sempre de modo justo, pacífico e inspirado pelo Espírito. A Igreja também ensina que lutar por justiça é parte do discipulado cristão. Reformar leis injustas de modo pacífico e legítimo é correto, mas subverter a ordem com rebelião ou violência contradiz a fé em Cristo, o príncipe da paz. O verdadeiro seguidor de Cristo age com coragem, com consciência e com retidão. Então, meu caro irmão, se essa visão de fé que inspira essa cidadania falou a teu coração, curta, te inscreve no canal e compartilha com quem precisa ouvir. Aqui, neste canal, nós vivemos doutrina com profundidade e propósito. Seja bem-vindo à jornada. A 12ª regra de fé não nos chama à bajulação de governos, mas ao respeito à ordem, desde que não contradiga os princípios do reino de Deus. Fique bem claro isso. Nosso maior compromisso é com o Senhor. Mesmo sob o injusto domínio romano, Cristo respeitou as leis civis e ensinou com sabedoria. Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Com essa simples e poderosa declaração, Cristo nos ensinou a viver com equilíbrio entre o mundo e o céu, a ser obediente sem perder a santidade e a exercer a cidadania com retidão sem comprometer a fé. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Essa expressão resume nossa dupla responsabilidade, que é viver como cidadãos do céu sem descuidar da cidadania terrena. Ser leal ao reino de Deus nos fortalece para agir com retidão, luz e compaixão neste mundo. Portanto, sejamos fiéis à nossa fé e íntegros em nossa conduta pública. Cumpramos as leis, honramos as autoridades e participemos ativamente na construção de uma sociedade mais justa, com reflexo do reino que esperamos. Porque quando a luz de Cristo brilha através de nosso civismo, nossas palavras e ações se tornam sementes do reino futuro, um reino de justiça, de ordem divina e de paz eterna. E ao vivermos assim, mostramos ao mundo que não apenas cremos no Evangelho, nós o encarnamos com coragem, consciência e convênio. E eu queria aproveitar para mandar um abraço para o irmão, meu amigo pessoal, Geovani Mozinho, lá na cidade de Viana. Um abração, meu irmão Geovani. Saudades tua. Fazem alguns anos que a gente não se vê e graças ao canal Escritura Comentada, nós nos reencontramos. Um forte abraço, meu irmão. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Fica com Deus, meu irmão.